Hare Krishna, bom dia. Então vamos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam. Estudo, reflexão, meditação, imersão. Srimad Bhagavatam. Então, o tema de hoje é uma alma autorrealizada que aspira à mais elevada plataforma de perfeição iógica não deve se associar com jovens mulheres. Então, essa é a tônica da leitura, dos comentários, das reflexões de Srila Prabhupada e ensinamentos de Kapila Deva. Então vamos ao canto transcendental. Bom dia, Ojasvi, fazendo jus a glória do Srimad Bhagavatam, né? Marcando aí presença pontual. Laboratório Ronaldo Leão, bom dia, seja bem-vindo. Então vamos, né, aqui desenvolver o nosso laboratório transcendental, místico e espiritual. Shuddha Bhagata Charanareno Bhajanano Sula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalatikara Mula Madhavati Bhakti Janani Jatane Palana Koi Madhavati Bhakti Janani Jatane Palana Koi Krishna Vasate Vasate Bole Paramadare Bole Ora Mara Jesa Bastane Arolo Brahmana Range Ora Mara Jesa Bastane Karolo Brahmana Range Jesa Bastana Eri Boavi Pranai Bhakata Sange Jesa Bastane Eri Bohare Ratane Palana Oi Passa Ora Mara Jesa Bastane Karolo Brahmana Range Jesa Bastana Eri Boai Prana
Yejina grihe bhajana deki grihete goloka aya. Yejina grihe bhajana deki grihete goloka aya. Charana sidhu dekhiya ganga sukha sasi maya paya. Tulasi deki juraya prana madhava toshani jani. Tulasi deki juraya prana madhava toshani jani. Gora priya saka sevane jivana sataka mani. Bhakti vinod Krishna bhajane anukula paya jaha. Bhakti vinod Krishna bhajane anukula paya jaha. Pratidipase paramasuki Vikara koroye daya. Shodavakata charanarenu bhajananu kula. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashodanandana Vraja Janaranja Jamuna Tira Vanacha Jamuna Tira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Gora Premanandi Haribo. Jaya. Então nós temos aqui essa bela canção, esse belo bhajan, esse lamento transcendental, né, do devoto puro, de um Nitya Siddha, Bhaktivinoda Thakura, né, originalmente uma manjari. Então, a poeira dos pés de lótus de devotos puros, o serviço devocional entusiasta e o serviço aos Vaishnavas são as raízes da trepadeira do amor divino. Deixa eu botar um óculos, que as letras são minúsculas. Chega uma hora que a gente tem que botar um óculos, né? Não tem jeito.
Os dias santos, como Ekadashi e Jamastami, são a mãe da devoção para aqueles devotos que os respeitam. Que os lugares sagrados dos passatempos de Krishna sejam meus locais de adoração e me abençoem. Possa eu sempre visitar os lugares santos ligados à lila do Senhor Chaitanya e seus devotos. Quando ouço o som da mridanga em meu coração, sempre desejo participar do Kirtana. E quando ouço canções genuínas descrevendo os passatempos do Senhor Chaitanya, meu coração dança em êxtase. Sempre que vejo as transcendentais Shri Vigrahas de Radha Krishna, sinto bem-aventurança, pois tomando a prasadam de suas onipotências, podemos conquistar os elementos materiais. Certo dia, enquanto realizava práticas devocionais, vi minha casa transformada em Goloka Vrindavana. Quando tomo a Charanamrita da deidade, vejo as sagradas águas do Ganges que brotam dos pés do Senhor Vishnu, e minha bem-aventurança não conhece limites. Ao ver a árvore Tulasi, meu coração sente alegria, e o Senhor Madhava, Krishna, também se satisfaz. Quando como a praçada agraciada pelo Senhor Chaitanya, isto é uma nova experiência em minha vida. O Senhor Chaitanya gosta muito de uma preparação de vegetais verdes chamada Shoki. E há outra canção neste livro que narra os admiráveis feitos deste tipo de praçada. Bhaktivinoda conclui dizendo: quem quer que atinja a fase de entusiasmo por estas práticas devocionais será supremamente bem-aventurado onde quer que encontre. Então, essas canções, elas nos inspiram, né? E são modelos também, né, no qual nós podemos nos inspirar, né, nos influenciar e seguir os passos. De como podemos, né, assim, expressar um lamento transcendental. Então, é só estudar essas canções dos Nityasiddhas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskritya, Naram Chaiva Narottamam, Devim Saraswati Vyasam, Tato Jayam Mudiraye. Então, antes de recitarmos este Srimad Bhagavatam, devemos oferecer nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, né? Narayana. Anara, Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o seu propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishriyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Bhagavatam, compilado pelo sábio Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e de todos os seres. Ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishna Swadamopagate Dharma Yanadivi Saha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. E o Srimad Bhagavatam
ele é brilhante como o sol, como muitos sóis. E surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Então, não há esses versos, eles eliminam todo e qualquer tipo de dúvidas a respeito da posição, soberana em termos de escrituras, em termos de conhecimento, que o Srimad Bhagavatam é o próprio Krishna, é o próprio Krishna. Então vamos lá. É muita misericórdia, de Krishna, Krishna, Deus não nos abandonou. Então, o tema é este. Uma alma autorrealizada que aspira à mais elevada plataforma de perfeição iógica não deve se associar com mulheres jovens. Então, esses são os ensinamentos do Senhor Kapila. E o Senhor Kapila é uma das manifestações, é uma das formas que a Suprema Personalidade de Deus se manifesta, como parte de seu plano educacional, para nos orientar, transmitindo seus ensinamentos divinos e transcendentais. Então, Srimad Bhagavatam é o terceiro canto, capítulo 31, os movimentos das entidades vivas. Então, é uma sequência de capítulos, de Kapila Shiksha. Kapila Shiksha são os ensinamentos de Kapila. Ensinamentos da própria Suprema Personalidade de Deus. Então, verso 39. Sangam na kurya pramadasu jata. Sangam na kurya pramadasu jato. Yogasya param param arurukshu. Matsevaya pratilabdatma labho. Vadantiya niraya dwaram masya. Sangam na kurya pramadasu jatu. Yogasya param param arurukshu. Matsevaya pratilabdhatma labho. Vadantya niraya dwaram masya. Sangam na kurya pramadasu jatu. Yogasya param param arurukshu. Matsevaya pratilabdhatma labho. Vadantya niraya dwaram masya. Matsevaya pratilabdhatma labho. Vadantya niraya dwaram masya. Sangam, associação. Não. Kurya deve-se fazer. Pramadasu, com mulheres. Jatu, jamais. Yogasya, da yoga. Param, culminância. Param, suprema. Arurukshu, aquele que aspira a alcançar. Matsevaya, prestando-me serviço. Pratilabdha, obtida. Atma labha,
Atmalabha, autorrealização. Vadanti, dizem, Yaha, as mulheres que Niraya, ao inferno, Dwaram, o portão, Asya, do devoto que está avançando. Então, são os ensinamentos de Kapiladeva. Né? Kapiladeva são vários capítulos. Então, assim, essa sessão dos ensinamentos de Kapiladeva, né, o Bhagavatam reservou vários capítulos. São vários capítulos, né, com os ensinamentos. Quer dizer, né, Kapiladeva, a Suprema Personalidade de Deus, né, reservou e investiu, né, nesses seus ensinamentos, né, de Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Então, são vários capítulos com os ensinamentos de Kapiladeva, ou seja, a própria Suprema Personalidade de Deus nos instruindo. Nós estamos recebendo instruções diretas de Deus. Então devemos prestar muita atenção, né? Porque isso vai fazer diferença na nossa autorrealização espiritual e na nossa cessação do sofrimento material, do cativeiro material, samsara, tudo isso, do karma, né? Da ilusão, né? Da inversão do real pelo irreal, né? A inversão da verdade pelo falso, pela falácia. Então, temos que prestar bastante atenção e refletir bem, refletir com profundidade, porque são os ensinamentos diretos de Deus. Aquele que aspira a alcançar a culminância da yoga, poucas pessoas têm esse entendimento de qual é a culminância da yoga, ou do yoga, né? Mesmo aqueles que estão dentro dos círculos do yoga, né? A maior parte não tem esse entendimento da culminância do yoga. Estão ali fazendo uma mise-en-scène. Então, aquele que aspira a alcançar a culminância da yoga, ou do yoga, e compreende o seu eu, sua essência, seu Atma, seu verdadeiro ego, prestando-me serviço, não deve jamais se associar com uma mulher atrativa, pois as escrituras declaram que tal mulher é o portão do inferno para o devoto que está avançando. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A culminância do yoga é a plena consciência de Krishna, ou seja, a culminância do yoga é a plena consciência de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. Isto é afirmado na Bhagavad Gita. 2 pontos. Uma pessoa que sempre pensa em Krishna com devoção é o mais elevado de todos os yogis. Então isso está na Bhagavad Gita, no capítulo 6, no verso 47. Próprio Deus faz essa declaração. Temos que
manter sempre em mente, né, que o Bhagavad Gita são as declarações proferidas dos lábios da Suprema Personalidade de Deus, né? E aqui se reproduz esse fenômeno que a própria Suprema Personalidade de Deus, né, está proferindo esses ensinamentos. Tá? Então temos que prestar bastante atenção, né, e assim termos o cuidado de não colocarmos, né, o nosso egoísmo na frente, o nosso, né, antropocentrismo na frente, querer entender e analisar, né, assim, na perspectiva material de tempo e espaço do corpo, com todas as suas limitações, que o corpo material é uma prisão dentro de uma penitenciária que é o mundo material. Então nós temos que ter cuidado ao recebermos esses ensinamentos, né? E não procurar entender, analisar e refletir, né, do ponto de vista, partindo do ponto do ser humano, do condicionamento da alma condicionada, do mundo material, né? Partindo do ponto da matéria, né? Num movimento ascendente. Não, temos que ter o cuidado. Nós temos que receber esses ensinamentos, analisar, refletir, tá? Sempre partindo do ponto, não do ser humano, da alma condicionada, mas do ponto de Deus, da transcendência. Tá? Ou seja, num processo de aprendizado descendente. Então você tem que se esvaziar, você tem que tirar da frente o egoísmo, o antropocentrismo. Aí sim, né, você se esvazia, né, e você se coloca na condição perfeita de receber o conhecimento e não querer, né, assim, se defrontar com o conhecimento a partir de nossas experiências materiais limitadas de tempo e espaço. Tá? Então, sendo assim, nós vamos desenvolver progressos assim desejados. Então, aquele que aspira... Não, já estou no significado, né? Então, a culminância do yoga é a plena consciência de Cristo. Isto é afirmado na Bhagavad Gita. Uma pessoa que sempre pensa em Krishna com devoção é o mais elevado de todos os yogis. Isso é uma declaração do próprio Krishna na Bhagavad Gita. Capítulo 6, verso 47. E no segundo capítulo do primeiro canto, o segundo capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, também se afirma que quando alguém se livra da contaminação material, prestando serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, então pode entender a ciência de Deus. Né? Prabhupada não dá nenhum... Assim, a única dica que ele dá aqui, né, dessa afirmação é que está no segundo canto. Segundo canto, não. No segundo canto. Pensei que fosse no primeiro canto. Então vamos seguir adiante. Usa-se aqui... mas nós temos também, né, na Bhagavad Gita, nós temos uma afirmação semelhante. Nós temos uma afirmação semelhante e vale a pena
vale a pena rever, né? Então, essa afirmação aqui do Srimad Bhagavatam, do segundo canto do Srimad Bhagavatam, ela também nos remete a uma declaração do próprio Krishna na Bhagavad Gita. E no último capítulo, capítulo 18 da Bhagavad Gita, né? 18:55. Bhakyaman abhijanati yavam yashtasmin tattvataha tatomam tattvato gyatva vishate tadanantaram. É muito semelhante. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Né? Então vamos agora à declaração do Srimad Bhagavatam. Vejamos a semelhança. Então, e no segundo capítulo do primeiro canto, fiz confusão. É no segundo capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Depois eu vou lá. Também se afirma que quando alguém se livra da contaminação material, prestando um serviço devocional à suprema personalidade de Deus, então pode entender a ciência de Deus. Né? Significa que ela, entendendo a ciência de Deus, ela pode entrar no reino de Deus. Né? É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, a pessoa se absorve em plena consciência de mim, ela pode entrar no reino de Deus. Então são afirmações, são ensinamentos, né, que reforçam um ou outro. Então vamos lá no Srimad Bhagavatam, né, no primeiro canto, segundo capítulo. O Prabhupada não dá o verso, mas eu, né, sei mais ou menos qual é o verso que ele está se referindo. Então vamos lá. Está implícito, né? Então eu já saquei, entendi. Então vamos lá. É aqui, ó. Aliás, é uma sequência, tá? Eu vou ler essa sequência. Muito interessante essa sequência. Muito interessante. Então, vou começar aqui. Peraí. Vale a pena ler essa sequência. Porque assim, é uma das sequências mais assim profunda, né, que nos leva, né, descortina, né, a nossa má compreensão do processo da espiritualidade, da vida espiritual, né, mostrando que é metodológico. A vida espiritual, o avanço espiritual é metodológico, não é aleatório, né, é científico. Então começa assim. Observem como é uma metodologia. Então, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashuvailagyam Janacha Jadahaitukam.
Então, aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, a maior problemática da vida, o maior sofrimento, o maior desastre, o maior flagelo da vida material é o apego material, é o apego ao mundo material. Então, prestando serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa, ou seja, conhecimento espiritual, conhecimento transcendental, intuitivo, né, e desapego do mundo. Porque a sabedoria, ela vem com o desapego. É impossível alguém adquirir sabedoria, ser sábio, apegado ao mundo material. Isso não ocorre. Isso é, sim, completamente impossível. Né? São situações antagônicas. E aí, continuando, Dharma samustita pulsam vishwaksena katasuya notpadaye yadiratim shrama eva rikevalam. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição, no termo de varna e ashrama, em termos de posição de ocupação social, não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Isso é muito interessante. Significa que nossas ocupações, os nossos trabalhos, os nossos esforços, os nossos empreendimentos, os nossos investimentos não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Né? Se isso não desperta, não provoca em nós atração pelo Krishna Katha, né? Ou seja, pelo conhecimento das atividades de Deus, das características de Deus, do reino de Deus, seus associados e assim por diante, não passam de esforços inúteis. Palavras do Srimad Bhagavatam. Depois, Dharmasya hi apavargyasya narthotayopakalpate narthasya dharmaikantasya kamo ravaya hismritaha. Significa que todos os deveres, olha só, todos, aqui não tem exceção, né? As pessoas gostam de falar, mas com exceção de, não tem, isso não, essa frase não está fora de cogitação. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Então, tudo que significa que o nosso trabalho, né, vai trazer, só tem dois, o trabalho em si, né, só tem dois resultados. Karma bandhanaha, ou ele vai produzir cativeiro material, enredamento material, ou ele vai nos produzir a liberação última. Então, todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última, mesmo que nos enredam, né? Mas lá na frente, né, começa o processo de ascensão. Né? A gente vai errar muito, né? Nós vamos nos enredar, nós vamos ficar cativos na natureza material, no samsara, mas em dado momento começa a ascensão, né? Bahunanjamanamante, né? Após muitos nascimentos e mortes, aquele que é o Gyanavam, mão para Padyanté. O Gyanavam, a pessoa que adquire sabedoria, ele entende que Vasudeva Sarvam, que Vasudeva, Krishna, Deus, é tudo. Aí começa o processo de ascensão. E aí os deveres ocupacionais, né,
que antes produziam cativeiro, passa a ser a liberação última. Então, nunca devem ser executados em troca de ganho material. Olha aí, ó. A palavra Shastra, né, também significa, a palavra Shastra é escritura sagrada, né? Mas também significa comando. Shastra também significa comando, né? Então, são comandos. E o comando aqui é: os deveres ocupacionais nunca devem ser executados em troca de ganho material. Então, esse é o comando, né? Essa é a lei, não? A orientação. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último, que é Bhakti Yoga, né? O Parodharma, a suprema ocupação, não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Alguém que esteja, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Que a grande maldição da vida material que nos aprisiona é o gozo dos sentidos, é o prazer material. Por quê? Por que o prazer material nos aprisiona? É fonte de sofrimento. Porque nós estamos falsamente, né, nos apropriando da propriedade de Deus. Né? Isso é uma violação, invasão a domicílio. Nós estamos usufruindo, pegando, metendo a mão, né, nos bens e nos frutos deste mundo, como se fosse nossa propriedade. Isso é gozo dos sentidos. Isso é violação. Né? Isso é uma atividade criminosa. Então somos punidos. Essa é a ideia. Tá? Então, continuando. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. O objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Isso é vida humana. Então, o ser humano que não tem como objetivo, né, indagar acerca da verdade absoluta, ele está vivendo como os animais vivem. Os animais comem, o ser humano come. Os animais dormem, o ser humano dorme. Os animais fazem sexo, o ser humano faz sexo. Os animais se defendem, o ser humano se defende. Então, isso aí é uma vida animal. Não, os animais, eles não podem indagar sobre o absoluto, a verdade absoluta. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Os animais não têm essa capacidade de criar uma projeção, se projetar no futuro. Os animais não elaboram projetos, não planejam suas vidas. Eles vivem, né, no preia, ou seja, aqui e agora. Né? Então, e eles reagem apenas com prazer e sofrimento. Né? Felicidade e aflição. Então, preia, é aqui e agora, né? É o imediato. Eles não planejam, eles não se projetam não se veem, né, como ficarão no futuro, não fazem planejamentos.
Uma pessoa que vive aqui agora, deixa a vida me levar, é uma vida animal. Não é? Ele está na forma humana, mas não está agindo como um ser humano. E aí nós vamos para o 16, verso 16. Chuchushou Shradad Hanasya Vasudeva Kataruti Sevaya Vipra Punyakirta Nishevana. Aí aqui começa uma sequência de versos assim, bastante interessante. Os sábios, ó sábios 2 vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Tá? Então, se nós ouvirmos essas instruções, tá, que estão sendo transmitidas, e nós estamos recebendo através da orientação e do treinamento, né, do devoto puro, que é livre de todos os vícios, então nós estamos prestando um grande serviço para a humanidade. Shrimatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha Lidyantastogia Badrani Vidunot Surit Satan. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material. O gozo material é a grande problemática, né? É, assim, a fonte do sofrimento, o apego material, o apego ao gozo, ao desfrute material. Então, purifica Krishna, né, situado no coração, e é o benfeitor do devoto veraz, devoto sincero, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens. Infelizmente, nós temos devotos que não têm esse desejo ardente, né, e não se esforçam para ter, né, apático, prostrado, né, sem vigor, sem garra, né? Eu não tenho esse desejo ardente, mas eu vou me esforçar, eu vou orar para Krishna, eu vou fazer de tudo para desenvolver esse desejo ardente, não vou ficar parado, né, deixando a vida me levar. Então, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, quando nós estamos, né, assim, recebendo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam, nós temos que botar todos os nossos sentidos, toda a nossa atenção, direcionar toda a nossa atenção para esses ensinamentos, porque isso vai nos trazer liberdade, paz de espírito, felicidade e amor a Deus. Nasta Praeshu, Abadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttamas Loke, Bhakti Bhavati Dastiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam, como nós estamos fazendo, e prestando serviço ao devoto puro, Srila Prabhupada e os acharyas anteriores, tudo que, o Parampará, né, sucessão de mestres, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Tá? Então a pessoa ela tem que buscar assistir, presenciar, né, as aulas, os ensinamentos, a leitura do Srimad Bhagavatam, né? Esse procedimento por si só, né, já remove quase que completamente aquilo que contamina, aquilo que é molesto ao coração, né, contamina, polui o coração. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva
com canções transcendentais, como nós fizemos no começo da aula, né? Que nós cantamos aqui um bhajan de Bhaktivinoda, que é um lamento transcendental, que são louvores transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Tadara jastamo bhava kamalobhadayashtaye cheta itaira navidão stitão satue prasidhati. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então, o devoto se estabelece no modo da bondade e torna-se completamente feliz. Né? Então, essa sequência de versos, principalmente este verso aqui, e mais o que vem à frente, né? Ele dialoga. Eles, né, dialogam com esse verso aqui, né? Ou melhor, com esse comentário aqui que Srila Prabhupada. Né? E no segundo capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, essa sequência de versos que nós estamos lendo, também se afirma que quando alguém se livra da contaminação material, prestando serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, então pode entender a ciência de Deus. Né? Então vamos completar essa sequência aqui de versos. Então, tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Aí, feliz. Evam prasaramanaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vigyaram mukta sangasya jayate. Assim, estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato yoga com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus. Deus é uma pessoa, não é um ser impessoal. Também é, né? Ele é simultaneamente pessoal e impessoal, né? Mas, né, sendo ele também pessoal, não elimina, né, a personalidade de Deus, como a personalidade de Deus não elimina o seu aspecto impessoal. Deus, ele é absoluto. Significa que todas as contradições se conciliam no absoluto. Né? Nós é que nos perdemos no espaço e tempo, na dualidade do mundo material, e nos achamos incríveis. Né? Pensamos que podemos fazer algum tipo de afirmação que Deus é assim, Deus é assado. Né? Temos que deixar assim, essa condição infantil, né? Sim, patética, né? Nos tornando humilde. Não, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento, eu não sei nem quem sou eu. Então eu vou ouvir os mestres, os sábios, a sucessão de mestres. Eu vou ouvir as escrituras sagradas e vou avançar no meu conhecimento espiritual, de quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou. É assim, né? Deus é assim, Deus não sei o quê. Pô, tu tá preso, tu é um prisioneiro, criminoso, se apropriando da propriedade de Deus. Fala sério. Numa condição completamente assim, negativa, sombria. E quer chachar, falar, pô, pelo amor de Deus. Sabe, é uma condição patética nossa da alma condicionada. Fala sério. Então,
Assim estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus no estágio em que se liberta de todo o contato com a matéria. Então, é científico. O avanço espiritual ele não é aleatório, ele é científico. Continuando, então, o significado. Usa-se aqui a expressão Pratiladatma Labha. Labha. Atma significa o eu. E Labha, ganho. De um modo geral, as almas condicionadas perderam seu Atma, o eu. Mas aqueles que são transcendentalistas compreenderam o eu. Orienta-se que uma alma autorrealizada que aspira à mais elevada plataforma de perfeição iógica não deve se associar com jovens mulheres, né? Donzelas, ninfetas e assim por diante, ninfas. Na era moderna, entretanto, há muitos patifes que recomendam que enquanto alguém tiver órgãos genitais, ele deve desfrutar de mulheres a seu bel prazer. E ao mesmo tempo pode tornar-se um yogi. Então, assim, estou te falando que a condição e a posição da alma condicionada é patética, é ridícula. Paga-se muito mico. Paga-se muito, não é pouco não, muito mico. Por quê? Por falta de humildade, arrogância, arrancara, Ah, eu sou e eu faço. Faço e aconteço. E acontece. Aí se paga mico. Em nenhum sistema padrão de yoga se aceita a associação com mulheres. Afirma-se aqui claramente que a companhia de mulheres é o portão para a vida infernal. Dentre os 4 ashramas, ou seja, a condição de vida, os estágios de vida espiritual, de avanço espiritual, dentre os 4, 3 dos 4, não se recomenda, não se prescreve a associação com mulheres. Apenas dos 4, 1 estágio, há a associação com mulheres, que é o Grihastra Ashrama, a vida de casado. No primeiro estágio de vida espiritual, Brahmacharya Ashrama, não se tem associação com mulheres. Vida de estudante celibatário. Depois, no terceiro estágio, Vanaprastha, não se tem o chefe de família, ele não mantém mais um relacionamento doméstico e sexual com sua esposa. Ambos, no Vanaprastha Ashrama, praticam vida espiritual irrestrita, austeridade, tapácia, Então, vida espiritual, sim, completa, plena. E o último estágio, o quarto e último estágio, que é o Sannyasi Ashrama, que é a renúncia completa, a pessoa se torna socialmente morto. O sannyasi, o renunciante, ele se torna socialmente morto. Ele não tem mais nenhum vínculo com a matéria, com esse mundo e com a sociedade. Então, ele atingiu um estágio bastante interessante. Que é Bhutatma, Devarshi Bhutatna Ninam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rinicharajam Sarvatma Yat Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Pariritiakartam. Então, o sannyasi, ele atingiu esse estágio.
é dito aqui nesse verso assim: ó rei, aquele que renunciou a todos os deveres materiais e aceitou completo refúgio dos pés de lótus de Mukunda, que oferece abrigo a todos. Então, um dos nomes de Krishna, um dos nomes de Deus, Deus tem muitos nomes, né? E um desses nomes é Mukunda, aquele que dá a liberação, né? Aquele que dá refúgio a todos, né? O refúgio, aquele que dá refúgio, Krishna, que abriga a todos, né? Ele liberta a todos, né? Mukunda. Então essa pessoa não está em dívida com os semideuses, grandes sábios, seres vivos ordinários, parentes, amigos, a humanidade e mesmo os antepassados que se foram. Porque todas essas classes de entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo. Aquele que se rendeu ao serviço do Senhor não tem necessidade de servir essas pessoas à parte. Esse é o sannyasi, né? Então ele rompeu todos os vínculos materiais, é considerado socialmente morto. Então, dos 4 ashramas, né, dos 4 estágios de vida espiritual, apenas um, né, permite, apenas um é uma concessão à associação com mulheres. No caso, né, vida de casado, de acordo com os princípios religiosos, de acordo com o Dharma, né, que é uma vida de casado e é uma associação com mulheres, né, ou com mulher, como é que se diz? Aceita, né, pela Suprema Personalidade de Deus. Então, afirma-se aqui claramente que a companhia de mulheres é o portão para a vida infernal. Na civilização védica, fazem-se muitas restrições à associação com mulheres. Dentre as 4 divisões sociais, Brahmachari, Vanaprastha e o Sannyasi. Interessante, para falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Os 3 ordens são estritamente proibidos de associar-se com mulheres. Somente os grihastas, ou chefes de família, têm licença para ter relação íntima com uma mulher. E esta relação também fica restrita à procriação de bons filhos. Se, contudo, alguém quiser aferrar-se à contínua existência do mundo material, poderá entregar-se à associação feminina irrestrita. Acabou o significado? Deixa eu ver. Acabou. Então, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então é muito interessante, né, que muitas pessoas, né, e até mesmo devotos, e principalmente, né, devotos e devotas, né, e as pessoas, de um modo geral, que não têm, né, uma compreensão da filosofia do Vaishnava Dharma, né, aí paga-se mico, se achando que sabe alguma coisa, né? Isso aí, né? Isso aí é machismo, né? Essa é uma descrição, né? Que isso é uma fala de um misógino, né? E assim cometem essas e outras, né? E inúmeras, como se diz, disparates, né? Inúmeros disparates. Não tem conhecimento, veja bem, né? Não tem conhecimento. A pessoa, ela não tem o mínimo de sabedoria, né?
ela não está familiarizada com a filosofia, né? Primeiro que, né, os princípios védicos, né, não é de explorar o sexo feminino, é de dar proteção. Tá? Proteção. A mulher, na infância, ela é protegida pelo pai. Na vida de casado, protegida pelo esposo. E na velhice, ela é protegida pelo filho. Então, né, na cultura védica e nos ensinamentos dos Shastras, Vaishnava Dharma, né, ou Vaishnava Dharma, né, o Dharma, não, Sanatana Dharma, o princípio é proteção, respeito, porque exploração é o que nos faz, é o que nos mantém prisioneiros, almas condicionadas. Já é a segunda vez que eu tenho uma experiência aqui. Eu começo, né, a aula, aí o vento, o ventilador, eu sinto frio, aí eu né, tiro ele, né, da minha direção. E depois, durante a aula, eu começo a sentir calor, aí põe ele de novo na minha direção. Cara, ainda não está na minha direção. É porque conhecimento tem poder, né? Então, vamos lá. Teja, né? Teja e Oja, poder. Potência. Né? Cria-se uma aura de Brahma Jyoti, né? Estou falando isso. Né? A gente fica imerso numa energia divina, né? Que nós estamos transmitindo conhecimento divino. Então, veja bem, né? Jamais pode ser assim considerado, entendido como exploração, lisogenia, porque, né, a exploração é a condição que nos mantém prisioneiros no mundo material, né? Influenciados pela ilusão e manipulado pelos três modos: bondade, paixão e ignorância. Né? A mentalidade e a atitude de explorar a natureza material, né, nos enreda. Veja bem, olha a falta de conhecimento. Veja como o nosso conhecimento ele é científico, causa e efeitos. Né? Então, a mentalidade e a atitude de exploração, né, produz o quê? Produz ilusão, enredamento, cativeiro, sofrimento. O quê? Gera apego material. Né? E o maior de todo sofrimento é o apego. E o maior, ou a maior, né, de toda a felicidade é o desapego. Quando você desapega, você deixa de sofrer. Né? Enquanto você está ali, né, enquanto você não larga o osso, você sofre. Não é assim? Então, veja bem, a falta de conhecimento que essas pessoas têm, né? E se precipitam como se elas tivessem algum domínio filosófico dentro, né, muito menos, né, elas já não têm domínio filosófico na vida comum, muito menos dentro do Varnashrama Dharma, né? Muito menos, né? Na filosofia Bhaktivedanta, na Bhakti Yoga, requer muita dedicação, muita prática, muita sinceridade, muito despojamento, humildade, resiliência, assim por diante. Né? Empatia, compaixão. Essas pessoas são arrogantes. Pronto, já eliminou, né? Arrogância. Essas pessoas, né, que fazem esses comentários, né, assim, essas falácias, né, esse fake news, essas pessoas, elas que são
estão cometendo, né, os erros que elas estão apontando aqui, de exploração, né, enganação, né, que uma hora a gente fala de humildade, de misericórdia, compaixão, e na outra hora, né, a gente coloca a mulher numa situação, né, como se estivéssemos, como se diz, demonizando a mulher. Não é. Né? Veja bem, não é a mulher em si, porque a mulher, ela tem assim, a sua, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, né? Ela tem sua livre escolha. Ou ela escolhe o caminho, né, mundano, profano, da exploração da natureza material, da violação das leis de Deus, ou ela escolhe o caminho, né, da ascensão espiritual, o caminho da vida divina, da devoção, da conexão com Deus, né? Então, essa mulher, né, ela saiu completamente desse enquadramento aqui. Aqui nós estamos falando de Maia. Maia, né? Então, Maia é o quê? Maia é um ser feminino. É uma deusa, não é um deus, né? É uma deusa, Maia, Maia Devi, né? Maia Devi, né? Durga, a palavra Durga significa, né, Durga, literalmente, Ga é ir, Du, difícil, difícil de ir, difícil de atravessar, né? Por quê? Porque o mundo material é difícil de se atravessar. É difícil de se movimentar e transcender o mundo material. Durga significa, então, penitenciária. Outro significado da palavra Durga é penitenciária. Então, e quais são? Então, Maia, a ilusão, né? Maia, a energia que seduz a alma espiritual e a mantém cativa no mundo material, né, é feminino, é uma deusa. Né? Logo, né, assim como as Lakshmis, né, as Lakshmis e as Gopis e as Manjaris são expansões e representações de Shrimati Radharani, né, que é o princípio feminino supremo. Da mesma forma, as mulheres do mundo material são representações e expansões de Maya Devi. De Maya Devi. Né? Logo, né, quem seduz quem? Né? O homem seduz a mulher? Muito pouco. Sim, muito pouco. Né? Sim, não é a regra, é a exceção. Quem seduz quem? A mulher seduz o homem. Né? Ela é um ser belo. Né? É o belo sexo, não é assim? O belo sexo. Né? Então, as canções, as poesias, as poesias, a regra, né? As poesias se dirigem às mulheres. Né? É uma glorificação, é um louvor ao belo sexo feminino. Né? Que é belo. Né? Seus cabelos, né, o movimento dos seus olhos, suas sobrancelhas, seus adornos, enfim, né, a sua sensualidade. Então, a mulher, como princípio feminino, né, princípio feminino significa Maya Devi, a Deus. Existem três mundos, três damas, né, três damas. Haridama, Shiva ou Maheshwara Dama e Devi Dama. Olha só, Devi Dama é o mundo material. O mundo material é o mundo de Devi, ou seja, né, do feminino, da mulher. Né? Então, a energia que predomina e que seduz no mundo material é o feminino, é a mulher. Isso é sabedoria, isso não é misoginia, machismo, né? Isso aí são as pessoas, né, assim, elas
elas assim, gostariam de ser inteligentes, né? Mas estão, né, falando disparates, sem nenhuma base de conhecimento, né? Então, é melhor, temos dois ouvidos, é melhor ouvir mais para poder falar de forma, né, com sabedoria, com conhecimento lógico, científico, né? Agora, sai falando precipitadamente, paga-se mico, fala besteira, né? Pensando que é muito inteligente. Então é isso. Então, esses são os ensinamentos do Senhor Kapila, tá? Não é meu. É a suprema personalidade de Deus. Kapila Deva. Hoje a Sui, Hare Krishna, reverências, mestre, nosso Chico Saguro, Maravilha Prabhu, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, reverências, Bhaktival, minhas reverências, Adilila, minhas reverências, Raul Tinelli, minhas reverências sinceras, Sanatana Dharma está aqui, quietinho na dele, minhas reverências, Sanatana Dharma, não, aquele se expressou. Hare Krishna, minhas reverências, Super Prabhu Haridashna Goswami, todas as glórias para Prabhupada. Esse é o Sanatana Dharma. Haribol, minhas reverências. Fernando Araújo, eu estou aqui fazendo um comentário aqui. Voltando lá no começo da aula, o senhor falou que o devoto deve evitar se envolver com uma mulher atraente. Peraí. Mas Krishna, já começou mal aqui. Mas Krishna não tinha um harém. Meu Deus, aí se precipitou. Eu fico assim impressionado, né? Sim, só houve várias aulas, mas não tem assim, não pegou o feeling, né, do conhecimento, né? Agora tu vê, né? Krishna é a verdade absoluta, o Swayam Bhagavan, né? A causa de todas as causas, Isvara Parama Krishna, né? Isvara, o controlador, o Isvara Parama, o supremo controlador, Isvara Parama. Isvara Parama é Krishna, o supremo controlador. Ele é o supremo controlador. Satidananda Vigraha, a sua forma, né, a sua bela forma, Satidananda Vigraha, é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Anadiradi, ele é Anadi, ele não tem começo, mas ele é Adi, mas ele é o começo de tudo. Anadiradi Sarva Karana Karanam, e ele é a causa de todas as causas. Então ele é o soberano, né? Uma das, aliás, assim, né, o que nos trouxe para cá, né, é um conjunto de mentalidades, né? Querer ser independente de Krishna e querer ocupar a posição de Krishna. Krishna tem um harém, quer dizer, então eu posso ter um harém, quer dizer, o que nos trouxe para esse mundo é querer ocupar a posição de Krishna. Mas Krishna é o soberano, não adianta, nós somos, né, subalternos, né, vassalos do monarca. Isso é inteligência. E quando o subalterno, o vassalo, o súdito, plebeu, né, quando ele ocupa a sua posição verdadeira, real, de servo, e serve o soberano, ele também desfruta, né, dos prazeres do soberano, né? Ele come, né, assim, os alimentos, né, do soberano, né? Ele ouve as músicas que o soberano está ouvindo, né? O bobo da cor, enfim, né, os ensinamentos dos sábios, conselheiros, do monarca, né? Então ele desfruta do reino, do palácio, né, por ser um servo. O servo que serve o amo, que é opulento, soberano, ele desfruta, ele compartilha da opulência do amo. Agora, quando ele quer, né, quando ele inveja o seu amo e quer ocupar a posição do seu amo, ele vai ter problemas, como nós estamos tendo problemas.
Ah, Krishna tinha um harém, então eu posso ter um harém. Quem somos? Eu sou uma alma condicionada no corpo aqui, ó, que sofrendo, falando besteira, estou sofrendo, imagina, né? Cheio de sofrimento, nem sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E aí eu quero levantar uma crítica para Krishna, o Bhagavan. É impressionante, cara, é impressionante. Aí depois chora, né? As agruras da vida, né? Uma falta de humildade, né? Muita falta de humildade, né? Cristo é o soberano. Ele é o chefe. Ele é o cara. Nós somos servos. Entendendo isso, nós nos libertamos do sofrimento e adquirimos a paz, né? Aham sarvasya prabhavo matar sarvam prabhatate iti matva bhajantemam buddha bhava samam vitaha. Eu sou a fonte, Krishna, a própria suprema personalidade de Deus, na Bhagavad Gita, fala isso. Imagina, Bhagavad Gita está aí disponível para todos nós. Quem fala? Quem está falando Bhagavad Gita? A suprema personalidade de Deus, né? E uma dessas falas, ele fala, eu sou, no capítulo 10, no verso 8, eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram de todo o coração. Então, quem se acha muito inteligente, né, não questiona, não critica Krishna. Ele se torna um sábio que se ocupa em seu serviço devocional e o adora de todo o coração. Esse é o verdadeiro sábio. E não aquele que inveja e que critica Krishna. Isso aí só vai arrumar problemas. Nós já arrumamos um problemão. Nós já estamos aqui, prisioneiros. E queremos perpetuar a nossa prisão, nosso sofrimento, a nossa tortura, a nossa pena, criticando, contestando, questionando Krishna, a soberania, questionando a soberania de Krishna. Bhoktaram Jagatapassam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatwamam Shantim Rinchati. Os sábios, conhecendo-me perfeitamente como o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, esse sábio que reconhece que Krishna é o desfrutador o desfrutador supremo de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente, ele é o nosso verdadeiro benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. Essa pessoa se torna um sábio e alcança a paz das dores, das misérias materiais. E não aquele que quer criticar e questionar Krishna. Esse não vai alcançar a paz. Esse não alcança a paz. Vai continuar sofrendo. Cara, nós já estamos numa posição de desvantagem, né? Já somos prisioneiros, cheios de ignorância, né? Que a gente não tem conhecimento. Tem que estudar muito, tem que ouvir muitos sábios para ter conhecimento, né? Praticar muito, fazer muita austeridade. Aí eu vou e critico e contesto Krishna. Isso é loucura, isso é suicídio. Isso é suicídio. As escrituras falam que isso é suicídio. Tem que prestar mais atenção no conhecimento. E é dono de todas as mulheres do mundo. Krishna é dono de todas as mulheres. Ele é o dono. Não sou eu, nem você. Ele é que é o dono, né? Todas as mulheres, sem exceção, todas. Ele é o dono de todas as mulheres. A pessoa... Aí, o outro que ouve isso, né? Ele queima. Ele se incinera de inveja. Como assim Krishna é dono de todas as mulheres?
Pô, isso é suicídio, isso aí é beber veneno, isso é suicídio. E aí, vamos lá. Cadê? Harém. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Marcelo Magalhães. Como podemos nos manter longe das portas do inferno? Mantendo-se longe da cobiça, ira e luxúria. Mantendo-se distante da cobiça, ira e luxúria, que são os 3 portais do inferno. Vou parar Vioma. Sim, aí se fala de mulheres mundanas. Sim, né? No caso, né? Toda essa descrição, né? A mulher como a personificação da sedução, né? É uma reprodução, é uma representação, é uma extensão, expansão de Maya Devi. Porque o mundo material é de Devi, né? É de Devi, não é de Deva, né? Não é de Deva, não é do homem, é de Devi, é da mulher e das mulheres. Isso não sou eu, isso está nas escrituras. Parou para Vioma. Krishna é o desfrutador supremo e ele é a origem de todas as mulheres. Ainda tem isso, né? Além de todas as mulheres, além de Krishna, né? Além de todas as mulheres serem de Krishna, ele também é a origem de todas as mulheres e de todos os homens, né? E é o dono de todas as mulheres do mundo. E é o dono de todas as mulheres do mundo. Né? Agora, quem se acha o dono, tanto a mulher quanto o homem se acha o dono do outro, né? Isso é complicado, né? Porque isso chama-se apego material e apropriação da propriedade de Deus. Né? É uma falsa alegação. Ou seja, isso é uma arrancara, né? É a ramameti, eu e meu, que nos prende, né? Isso é complicado. É uma outra também situação, né? A gente tem que estar atento a essa questão de ser dono, né? De se apropriar da propriedade de Deus. Pumsastriya mituri bhavo metão, tayor mito ridaya granti mahu. Ato grihakshetra sutaptavitair janasyamoho ahamameti. É a questão, né, da amarração, né? A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Material. Né? Então, vida material é a atração entre macho e fêmea. Com base nesta concepção errônea, que amarra os corações do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes, riquezas, e dessa maneira sua vida se torna um inferno, enche-se de ilusões, e ela pensa em termos de eu e meu, ahamameti. Eu e meu, eu e meu. Eu sou esse corpo e tudo que me rodeia, né, é meu, são minhas posses. E isso, resultado disso é karma bandhanaha, cativeiro material. Cativeiro material. Então nós temos que entender bem a filosofia. Cuidado, existem muitas armadilhas. Quisera eu ser, ao menos, um grão de poeira nos haréns de Krishna. Mas olha, essa expressão harém de Krishna, né? O devoto ele é desrespeitoso, essa expressão é desrespeitosa.
harém de Krishna. É uma expressão desrespeitosa, né? Os devotos não recebem bem essa expressão, harém de Krishna. Essa expressão, né, ela tem como fonte, como causa, né, fonte, a sua origem, é a inveja de Krishna. Marcelo, e quando a própria esposa é o capeta, aí você tem que abandonar, né? Se ela não está contribuindo, né? E vice-versa, né? Se o esposo não está contribuindo para o avanço espiritual, ou se a esposa não está contribuindo, tem que se abandonar, né? Esse não é um ambiente assim, você tá num ambiente, como se diz, no buraco da serpente, né? Aí é complicado. Espera aí que eu vi, acho que eu pulei o comentário do Mahaprabhu. Tá aqui, espera aí. Jai Dandavati Pranam. Espera aí. Jai Dandavati Pranam Haridashanandasa. Creio que seja interessante se reforçar a compreensão de que ninguém é homem e ninguém é... Espera aí. Bom, isso já foi reforçado, né? Acho que a gente não tem que se preocupar assim, em reforçar tanto uma coisa que já foi reforçada desde o início da nossa vida espiritual, né? Todos nós, né, para iniciarmos a Bhakti Yoga, né, nós não somos esse corpo, nós somos almas espirituais, né? Nós somos Shakti, Tatasta Shakti, né? Então, energia marginal, ninguém é Purusha, né? Só Krishna é Purusha, né? Então, é aceito também o conceito de Prakriti, mas não é preciso esse conceito para a Diva, né? A Diva é uma Shakti, né? Expansão, Vignança, né, da Suprema Personalidade de Deus, né? E ela não é Purusha, né? Ela é de natureza feminina, né? Porque ela é energia, né? Ela é energia, ela não é o energético, né? Isso todos nós já aprendemos desde a nossa infância espiritual, né? Então é uma coisa que já se reforçou aqui, acho que não, né, a gente pode explorar outros temas, né? Não há necessidade de ficar com essa preocupação toda, todos já sabemos, né? Que outra, já foi falado aqui agora, por mim mesmo, né? Que isso aqui não é uma tentativa de demonizar a mulher. Não, nós estamos descrevendo os ensinamentos dos Shastras da própria Suprema Personalidade de Deus, né? Então, a mulher, né, enquanto representação da energia material Maya Devi, né, ela tem esse papel. Ela tem esse papel, né? Agora, a mulher que, né, despertou a sua natureza, porque fez bom uso da forma humana, fazendo bom uso da inteligência e usufruindo de Buddha Yoga, né, ela já não está nesse enquadramento, né? Ela é transcendental, ela é uma devota de Krishna, é uma Vaishnavi, não está nesse enquadramento, isso todo mundo já sabe, né? Isso aí já foi, assim, né, exaustivamente falado, né? Somos todos almas. Isso aí. Krishna intercambia relações amorosas puras com as almas liberadas. E não com mulheres. Embora a compleição corpórea das mulheres... esse aqui é um ponto interessante. Isso aqui é um ponto interessante, né? Olha só. Krishna intercambia relações amorosas puras com as almas liberadas, e não com mulheres ou homens. Faltou homens, Prabhu. Embora a compleição corpórea das gopis se assemelhem às formas femininas deste mundo, né? Tem certas coisas que nós temos que ouvir e não comentar, sabe? Que a gente vai falar besteira, né? Tem certos temas espirituais que estão além
da nossa compreensão. Se a gente for querer trazer para uma análise, né, material, mundano, né, empírico, físico, a gente dança. Por quê? Porque a gente parte do princípio de referência o corpo material, as dualidades materiais, homem e mulher. Aí você se perde, né? Essa colocação aqui, né, ela ilustra bem esse contexto de que certos temas espirituais é melhor a gente só ouvir e apreciar, né? Krishna intercambia relações amorosas puras com almas liberadas e não com mulheres ou homens, embora a compreensão corpórea das gopis se assemelhem às formas femininas deste mundo, mas elas não são, né, elas não têm nada a ver com as formas femininas, com as mulheres materiais, né? Então não cabe a expressão harém de Krishna, porque isso também é material, né? Isso aí essa referência é uma referência mundana, material, né? Ou seja, presa a espaço e tempo, né? Então é uma análise referencial histórica, né? Empírica, né? E assim, como se diz, presa a espaço e tempo. Então não alcança, né, fica fora de cogitação levar essas referências para o plano transcendental, né, que não tem nada a ver com aquilo que nós experimentamos materialmente em termos de mulheres e homens. Paulo Martins. Se todas as mulheres deste mundo são Maya, então Krishna, como o supremo desfrutador, também desfruta de Maya? Sim, Krishna é o supremo desfrutador, né? Maya é sua energia. Ele é o energético. Maya Devi é sua energia, né? Daivihiyesha gunamai mamamaya duratyaya mamme vande prapadyate mayam metantarantite. Esta Maya é minha energia divina, né? Que consiste nos 3 modos da natureza material, né? Essa energia divina que consiste nos 3 modos da natureza material, né, é minha energia divina. Maya também é divina, né? Quem profana a natureza material somos nós, né? Que queremos nos apropriar da propriedade de Deus. Mas Maya é propriedade de Krishna, não nossa. Quando Abhay Charan, Srila Prabhupada, era jovem e preparava-se para aceitar a vida familiar, havia 2 candidatas. O pai dele falou para que aceitasse a menos atraente, pois assim não se enredaria com o apego à esposa. Para o padre ele queria outra, mais atraente, né? Ele queria outra. É claro que isso é uma lila. O padre é um Shaksabesha Avatara, né? Mas ele está dando exemplo. Ele deu exemplo. Ele queria outra. Ele se manifestou. Né? Ele se pronunciou diante do seu pai, né, Gol Mohan, que ele queria outra, que a outra era mais atraente, mais bonita. E o pai dele, Gol Mohan, era um homem sábio e santo, né? E deu essa orientação, essa instrução, cheia de sabedoria, né? Não, meu filho, se você pega menos atraente, né, você vai se apegar menos e você vai poder avançar mais espiritualmente. Aí ele, né, inteligente, Shaksabesha, entendeu e seguiu, né, o sábio conselho do pai. Coisa que hoje, né, a galera que é muito inteligente, né, que é toda esperta, né, quebram a cara. Por quê? Até porque, né, hoje em dia nós também carecemos, né, de anciãos sábios, né?
Tá tudo muito corrompido, né, Kali Yuga? Pera aí que tem um aqui em cima. Ih, rapaz, o pessoal não para de falar, não. Também tem muitas santas circulando por aí. Tem. Marcelo, Magalhães. Tem, Marcelo, tem muitas santas, com certeza. Assim como muitos santos. Para Vioma. Este papel do corpo feminino foi projetado pelo Senhor Brahma para a preservação da espécie humana. Olha aí, mais uma informação aqui. Para Vioma. Somos todos Prakriti, energia feminina. Só Krishna é o Purusha. Nós somos para Prakriti, né? A natureza material é apara Prakriti, é de natureza, né, inferior. E a diva, a entidade viva, o Atma, é para Prakriti, de natureza superior. Mas é Prakriti. Só Krishna Purusha. Paoro, a forma feminina neste mundo é um reflexo do que existe eternamente no plano Vaikuntha espiritual, e não um projeto do Senhor Brahma. Não. Aí são duas situações diferentes. Né? São duas situações diferentes. Existe, né, a forma arquetípica feminina, né, existente, que existe eternamente no mundo espiritual, e existe a forma feminina que o Senhor Brahma projetou para o propósito material. São situações diferentes. Espera aí. Espera aí. Isso aqui é chatinho pra caramba. Caramba. Pô, mas que chatice isso aqui, hein? Caramba. Há uma concepção de uma corrente materialista. Caramba, não consigo ler. O negócio não para. Quieto. Há uma concepção de uma corrente materialista. Chega uma hora que... Há uma concepção de uma corrente materialista de que Shri Krishna é o Deus erótico. Ah, mas... sim. Né? Existe... É inveja, né, de Krishna, né? Inveja, né? Não aceita, né? Assim... É a rejeição, né? É a tendência de rejeitar a soberania de Krishna, né? Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é o monarca, né? Mas a alma condicionada, a tendência dela é de rejeitar a soberania de Krishna, inveja, né? Aí põe um monte de, né, harém de Krishna, Krishna é erótico, não sei o quê, um monte de ofensas, né? Que são ofensas, né? Aí comete-se muitas ofensas à suprema personalidade de Deus. Em algumas, Krishna não está nem aí para esses idiotas. Em algumas espécies de animais, é o macho que atrai a fêmea, como os pavões, por exemplo. Né? Mas na forma humana é a fêmea mesmo que atrai o macho. Sim, para Prakriti. Qual é o semideus do erotismo? É Kamadeva, o Cupido. Kamadeva, né? Ele e tem também as apsaras, né? Tem as apsaras que estão também carregadas com essa tarefa de excitar a luxúria, né?
principalmente dos sábios que executam austeridades, né? Então, como houve com Bharadwaja, né? Shraddhan, né? Vários sábios que estavam executando austeridades e Indra mandava as apsaras iam lá, né? E Vishwamitra também foi, né? Assim, caiu na sedução de uma apsara, né? Menaka. A relação de Krishna com as gopis é livre de inebriamento material. Não é um harém. Tá? Essa colocação, né? Ela é uma colocação assim completamente assim, antifilosófica, né? Você não pode analisar, refletir, levar, né, o princípio material para a realidade espiritual, né? Alguns fenômenos materiais, né, servem como analogias e exemplos para a gente alcançar uma certa compreensão espiritual, mas isso não é preciso. Inebriamento material, tá? Ok, foi. É o tema, né? É o tema que deixa o pessoal assim nervoso, né? Isso mexe também com os nossos condicionamentos, com os nossos anartas, mexe. Pessoal, olha só, tá muito tarde, eu não vou nem, assim, tudo bem, vou falar aqui, vou tentar falar os nomes aqui, Laboratório, já falei, Tista Daça, Reverências, Evelyn Nogueira, W Corpus, sejam todos bem-vindos, reverências para Mahansa Prabhu, Leandro Conceição, Hare Krishna, Red Ravi, 9243, bem-vindo, Franci Bra 1, Red de novo, Lívia Correia, bem-vindo, Nair Pena, muito bem-vindo todos, Assuncal Oliveira, J. Júlia, Isabela, Bicalho Oficial, Ivanete de Braga, Rei Bianchio, como é que é? Rei Bianchio ou Bianchi Oficial. Foi, consegui. Muito obrigado a todos bem-vindos. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Estudem, prestem atenção, estudem essa filosofia, essa sabedoria, conhecimento que nos liberta, que vai trazer paz de espírito, amor por Deus, vai nos libertar de todo sofrimento, né? Mas tem que estudar, tem que ter cuidado, que existem muitas armadilhas, né? E assim, não se precipitem, não falem aquilo que você não domina, né? Para não tecer um disparate, não pagar mico, ok? Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Só mesmo a misericórdia de Krishna para nos conceder a glória de termos um grupo como esse aqui. Jai, Shila Prabhupada aqui, Jai. É isso aí. Haribol. Choco, quanto tempo de live, hein? Saiu aí, Choco, quanto tempo de live? Saiu. Vai todo mundo